É isso aí, galera. Começando por aqui, então, mais um pós-jogo para a gente mostrar para você a coletiva do Abel Ferreira? Não, meus amigos. Não, Nina, não. Quem vai falar na coletiva hoje, nesta pós-partida, depois aí do Palmeiras ganhar do Ceará por 3-0 e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras venceu o primeiro por 1-0 no Nordeste. E aqui no Sudeste a gente conseguiu vencer por 3-0 com o show do Estevão. E emoção do Estevão aí ao ser substituído. Tal, Daron tentando estragar esse momento, mas não conseguiu. As câmeras ignoraram o jogo e foram focar no Estevão corretamente. Jogo decidido aí, fizeram corretinho. Parabéns pro Prime Video e parabéns pro diretor de TV do Prime Video. E o Palmeiras vence por 3-0, 16 finalizações, 17 finalizações, 8 delas em gol, inclusive. Um show do Verdão, 3-0, fora os ameaços, com direito a chapéu de Estevão, golaço, pênalti perdido, mas rebote bem pego ali, fazendo o primeiro gol do Verdão. Show do Estevão, show do Verdão, 3-0, Palmeiras no agregado 4-0 contra o Ceará. Um confronto de Série A, hein? O único confronto de Série A. O Palmeiras meteu 4 no agregado. Tá aí, com os 3-0 de hoje, classificado então para a Copa do Brasil, oitavas de final. Castanheira vai falar, não é Abel. Abel tá querendo tirar uma folguinha da imprensa. Ele já tá suspenso contra o Flamengo também, né? Teve suspenso aí contra o Red Bull. Tá suspenso contra o Flamengo, falou, ok, eu vou tirar uma folga hoje também. E botou o Castanheira aí para responder aos jornalistas aí na conferência de imprensa, como dizem os portugueses, né? Você que em Portugal sabe bem disso. Então na conferência de imprensa quem vai estar aí é o Castanheira. Vamos ver o que o Vitor Castanheira vai falar aí desse jogão do Verdão aí e vai responder umas perguntas bem cabulosas aí pelo que a gente sabe aí, né? Que essa imprensa aí, vou te falar, hein? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aí agora. Eu já posso... Não, queria só dar uma notinha. O facto de eu estar aqui hoje e esclarecer que o Abel hoje não está aqui única e exclusivamente porque, por uma boa causa, a filha mais velha termina hoje o ensino, é o dia da formatura, então ele saiu à pressa porque, logicamente, ele quer estar presente para tirar uma fotografia em família com a filha, que acho que é um momento especial. É só por isso que hoje tocou-me a mim estar aqui, está bem? Agora estou disponível para as vossas perguntas, está bem? Justo. Boa noite, professor Castanheira, aqui é o João Quer do Verdazo. Professor, vocês estão enfrentando uma missão difícil agora, que já faz algum tempo. Ai, desculpa. Seguindo aqui, já faz algum tempo que vocês sabem que o segundo semestre de 2025 o Palmeiras vai perder o Estevão, que hoje é uma peça cada vez mais importante para o time. Então vocês já têm que se preparar para essa perda desse jogador. Só que ao mesmo tempo vocês estão preparando o time para uma competição super difícil com ele. Então como que vocês conciliam esse desafio de preparar para uma competição tão difícil assim, mas ao mesmo tempo sabendo que logo em seguida vocês vão ter que preparar a equipe para jogar sem ele, que é cada vez mais importante. Obrigado. Uma equipa como o Palmeiras, logicamente, tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois logicamente teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Castanheira, tudo bem? Aqui à sua direita. Lá. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM, aproveitando que há inclusive um rodízio em quem tem concedido as entrevistas coletivas. Hoje você, domingo foi o João Martins pela expulsão, né, e a ausência também do Abel Ferreira. Queria tocar nesse assunto rodízio de jogadores com vocês, né? O Palmeiras tem mudado a escalação em todos os jogos. Da partida de domingo contra o Bragantino para hoje foram 6 modificações na equipe inicial e os resultados eles seguem sendo conquistados da mesma maneira. Esse rodízio, né, essa mescla que vocês têm feito, tem surtido esse efeito até melhor do que vocês imaginavam?
Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, para quem vê, para a comissão técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Dá para ver nesse novo modelo de jogo implementado por vocês da comissão técnica que cada vez mais o Palmeiras está fortalecido defensivamente, né? E de novo uma partida de manual do zagueiro Gustavo Gomes. Queria que você comentasse um pouco como foi feito esse ajuste defensivo, não só para a última linha, mas também para o Palmeiras corrigir alguns problemas que teve na última temporada. E uma segunda, com relação ao Felipe Anderson, já teve algum diagnóstico de jogador ou foi muito mais por precaução do que realmente uma lesão à saída dele? Boa noite. Não, relativamente ao Felipe ainda não posso dar informações, logicamente, porque só passado 24, 48 horas certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não lhe sei dizer. Relativamente à primeira pergunta que me fez, é um facto, porque temos que ser sólidos primeiro para depois podermos construir o nosso jogo ofensivo. E a verdade é que a equipa, e quando me fala do Gustavo da defesa, eu não posso só olhar para a linha defensiva, eu tenho que olhar para um todo, o compromisso que estes jogadores, quando toca a parte defensiva, demonstram o rigor tático e o rigor defensivo. E depois é uma construção natural da equipa, o jogo começa a ficar fluido, os jogadores começam a perceber realmente as dinâmicas, aquilo que nós entendemos, e as coisas têm saído bem e é notório que a equipa está fluida e está confiante. Abel não, Castanheira, desculpa. O Abel não está. É o costume. É o Castanheira. O Palmeiras ele vem numa sequência muito boa, né, de jogos, inclusive o último contra o Bragantino, né? Parece que o Palmeiras precisou ser provocado por um jogador Vinicinho ali no jogo, pelo menos foi o que a gente percebeu, para poder entrar no jogo. E hoje o Palmeiras teve que tomar alguns sustos, inclusive no gol, que foi bem anulado, do Pedro Henrique, para poder falar, vamos acordar, porque se a gente vacilar aqui, a gente pode tomar um gol e complicar. Você achou que em algum momento o Palmeiras teve o descontrole da partida ou algum vacilo, assim, relaxou? Não, em algum momento? não, de todo. Sabíamos a responsabilidade do jogo, é um jogo de mata-mata. Do outro lado está uma equipa competente que vem, logicamente, com a ambição, mesmo que o resultado da primeira mão não foi favorável, bem com a ambição de poder chegar aqui e poder ganhar, logicamente. A verdade é que na fase inicial nós tivemos oportunidade para abrir o jogo e se conseguimos abrir naquela estou-me a lembrar do Estevão que ficou na cara do goleiro, fazemos 1-0, logicamente o jogo vai se tornar melhor, porquê? Porque já são 2 golos de diferença, o Ceará vai ter que se expor um bocadinho mais e foi o que aconteceu na segunda parte. Nós conseguimos abrir, ok, de penalti, claro, conseguimos abrir, logicamente o Ceará vai ter que se expor mais um bocadinho e depois aproveitamos os passos que eles começaram a dar e o resultado foi natural, na minha opinião. Oi, Castanheira, boa noite. Patrícia Orico aqui para o canal Paulo Massini. A gente sabe que o Palmeiras vive um momento maravilhoso, só que faz parte dessa caminhada as derrotas e as frustrações, isso faz parte. Mas o diferencial que eu tenho visto é que o Palmeiras ele sempre encara de frente todos os seus desconfortos e os seus incômodos, sobretudo no campo. E eu acho que é isso que faz uma equipe resiliente, né, tanto dentro e fora de campo. E por isso eu te pergunto, o quão essencial e o quão importante são esses 5 pilares de um clube enquanto presidência, diretoria, elenco, comissão e torcida estarem juntos, unidos, para que essa caminhada não fique mais fácil, mas que ela fique pelo menos mais leve, porque é compartilhada. Obrigada. É fundamental. É fundamental. Quando há harmonia em todos os aspectos que você referiu, logicamente é muito mais fácil de se trabalhar. E deixe-me enaltecer aqui a nossa torcida, porque hoje, a meio da semana, foram 38 ou 39 mil pessoas e nós sentimos essa energia, nós precisamos dessa energia da nossa torcida. Nem sempre as coisas nos vão correr bem, porque às vezes estamos em dias menos inspirados, é normal, mesmo nós na nossa vida às vezes há dias que não estamos tão... Mas que o apoio deles esteja sempre presente, porque
que não tenham dúvida que esta equipa vai lutar sempre em todos os jogos para sair com a vitória. Professor Castanheira aqui, Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Vocês da comissão foram responsáveis por lançar o Estevão para o profissional. Ele recebe algumas críticas, por parte da torcida, na internet, sobre não decidir jogos. Hoje, ele acabou decidindo o jogo no mata-mata e vocês lançaram o Estevão profissional. Vocês têm algum papo com ele sobre, agora essa reta final que o Palmeiras enfrenta, muitas finais, como o do Flamengo no final de semana e o Mundial, para que ele consiga jogar cada vez mais tranquilo com a camisa do Palmeiras nessa reta final? Eu acho que tranquilo ele joga, não é? A performance que ele apresenta, o que é... Ok, eu entendo a sua pergunta, mas o decidir o jogo não é só fazer o golo. A pessoa tem que olhar para um todo. E um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso que alguém chegou da Europa e veio buscar um miúdo de 17 anos, que é brutal, e a margem de crescimento que este jogador tem. Então não posso olhar e dizer, ele não decide... Ok, ele nos clássicos, se calhar não tem feito golo, mas todo o desequilíbrio, todo o jogar que ele permite para a equipa, isso está aos olhos de todos. Isso para nós já nos deixa satisfeitos. Se faz golo ou não, isso são pormenores dentro do próprio jogo. Tá bom? Castanheira, tudo bem? Boa noite, André Neto, da Rádio CBN. O Palmeiras está 100% nas Copas e isso está dando uma tranquilidade também maior para o Campeonato Brasileiro. Esse fim de semana vocês têm um jogo contra um adversário já bem conhecido de vocês, o Flamengo. É um confronto, querendo ou não, que nesse começo de campeonato já é direto e decisivo na briga pelo título. Queria que você falasse sobre a preparação e sobre reencontrar mais uma vez o Flamengo. Decisivo... Talvez não, ainda nem chegamos ao primeiro terço do campeonato. É lógico que é um jogo importante, sabemos que é um jogo importante, não é? Dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São mais 3 pontos que estão em disputa. Nada mais que isso. Sabemos da responsabilidade do jogo, logicamente, como todos os outros. A preparação está a começar agora, não é? Já está lá dentro eles a fazer a recuperação normal que têm que fazer, e amanhã e depois teremos tempo para pensar então no jogo que aí vem. Castanheiras, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. O Palmeiras tem uma virtude que poucas equipes do futebol brasileiro têm, que é jogar com intensidade e ter uma transição rápida. E quando há esse debate, né, de intensidade, aí fica a questão, né, a parte física ou a parte tática. No entendimento da comissão técnica, para ter essa intensidade, e essa transição é muito mais na questão física ou a parte tática? Obrigado. Eu acho que nós temos que olhar para um todo, a integração, não é? Lógico que eu não posso desassociar uma vertente da outra. Logicamente, dentro da nossa estrutura temos gente muito competente para trabalhar essa parte física, que é importante, mas depois, logicamente, num contexto tático, que vai dar isso que o senhor está a dizer, da intensidade e da verticalidade que a equipa tem no jogo. Boa noite, Castanheira, Júlia Luongo, da Rádio Exclusiva da Rede Ronaldo. O Palmeiras se mostrou muito presente lá em Bragança, na Arena Barueri, a torcida muito presente ali, incendiando o estádio. E agora, no Allianz Parque, aqui, bateu mais de 38 mil torcedores, voltou a encher o Allianz Parque. A gente sentiu uma energia diferente hoje. Eu queria saber se vocês, a comissão, cobra a diretoria por uma baixa de ingressos, porque a gente sabe que o número aumentado da torcida tem relação com o preço dos ingressos. Obrigada. Olha, é uma questão que fica difícil para mim responder. Logicamente, nós da comissão, os jogadores, é lógico que nós gostamos de ver o estádio cheio. Agora, relativamente a essa questão, eu acho que não sou a pessoa mais competente para responder a isso. O que eu posso dizer, como eu disse anteriormente, é que nós gostamos de sentir esta energia, nós gostamos de ter o estádio cheio, gostamos de ter os nossos adeptos a puxar e a vibrar com a equipa. É o que eu posso dizer relativamente a essas questões. Acho que eu não tenho a competência necessária para responder a isso. Está bem? Beleza, obrigado, Castanheira. Tá. Obrigado. Meu irmão, tá aí o Castanheira mandando o papo. Foi bem demais, hein? Muito educado aí o Castanheira. Parabéns aí pra ele. Excelentes respostas. Olha, acho que a imprensa gostou, hein?
Vamos pedir mais Castanheira aí nas coletivas, especialmente em derrotas do Palmeiras, porque numa vitória de 3-0 também ele tá educado. A ver se ele é tão calmo assim numa derrota. Porque o Abel fica puto, né? Possesso total, vamos ver aí, né? Mas as respostas foram muito boas. Perguntado sobre o preço dos ingressos aí, ele falou que ele gosta de ver a torcida sempre lá, o estádio cheio, lotado, abarrotado, mas não é competência dele dar palpite sobre isso aí, né? Ele tá correto, né? O que ele teria de falar disso aí, né? Eu acho que ele é um funcionário, tanto quanto os jogadores, tanto quanto outros. O querer encher o saco aí, dando palpite disso aí, não tá correto. Mas é possível que eles comentem, né? Pô, quanto mais gente no estádio, melhor. É uma coisa óbvia também, né? Acho que é óbvio, né? Eu não sei que Cadeira Pereira apronta aí, que os ingressos estavam absurdos, né? Agora deu uma aliviada aí, né? E nem foi tanto assim, né? Mas deu uma aliviada. Por exemplo, né, recebi lá no Barueri Arena lá, pagando 10 pratas, né? 10 não, 20 pratas para assistir ao jogo. Lotou a arena. Foi o maior público, né? Mais de 29 mil pagantes pela primeira vez na Arena Barueri. Foi só botar um preço aí europeu no ingresso que pronto, resolveu o problema da falta de público. Então é um trunfo, é uma carta na mão que o Calheira tem para poder compensar os caros ingressos do Allianz Parque, que é você pôr ingresso preço de banana na Arena Barueri. Que aí você une o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. O povo não quer ir lá, então põe ingresso bem baixinho, bem baratinho, que aí o povo se anima aí. Não, já que tá tão barato, eu não vou perder o jogo do Verdão. E vai. No Allianz Parque ele tem que abaixar também, né? Porque é onde joga mais, é onde o povo, a maioria tá, né? É claro que o Palmeiras, se você for pegar o tamanho da torcida do Palmeiras, a minoria da torcida do Palmeiras deve estar nas imediações do Allianz Parque, a maioria está espalhada pelo mundo. Brasil gigante desse aí, mais de 8 mil quilômetros quadrados de extensão aí, tá lotado de palmeirenses para tudo quanto é lugar. E só você ver quando o Palmeiras vai a Brasília, como fica cheio o estádio. O visitante geralmente tem pouca gente, a não ser quando é o Flamengo. O Flamengo também enche lá. Mas o Palmeiras foi jogar contra o Vasco, tinha mais palmeirense que vascaíno. Quando eu fui ver o Botafogo, Palmeiras e Botafogo também, Botafogo e Palmeiras, no Mané Garrincha, tinha mais palmeirense. Nosso lado lotado, o lado do Botafoguense estava vazio, pô. Tá parecendo uma cidade fantasma. Então, tá aí o Castanheira mandando o recado, deu aula na coletiva. Palmeiras classificado para as oitavas de Copa do Brasil, preparando para o Mundial de Clubes, como ele disse aí. O Estevão vai sair, mas já vimos fazendo aí contratações a respeito de posições onde vamos ficar aí sem o Estevão. E ele tá falando isso aí, a chegada do Felipe Anderson já ano passado, a chegada do Facundo Torres no começo desse ano, certamente pensando já nessa saída do Estevão, provavelmente pensando nisso. O Maurício, que chegou ano passado junto com o Felipe Anderson, também é outro cara que também joga por essas funções aí. E o Maurício, na minha opinião, tá bem demais. Me surpreendeu, tá? Eu não via tanto assim o Maurício no Internacional. E ele no Palmeiras, ele tá se destacando muito. Eu gosto muito do futebol dele. Estou fã do Maurício. Eu me rendo. Me rendo, Maurício. Você joga demais. E agora que o Verdão está classificado na Copa do Brasil para as oitavas, que volta só lá para o dia 30, se eu não estou enganado, de julho, segundo o Rômulo, e o Prime Video. Meu irmão, eu vou te falar um negócio. Agora é só final de Copa do Mundo pro Palmeiras, tá? O próximo jogo é final de Copa do Mundo, domingo. Se para nós, aí imagina para eles. Palmeiras e Flamengo. O Brasil vai parar domingo para assistir ao líder contra o vice-líder. E detalhe, o líder tem o direito até de perder o jogo para continuar líder. Porém, se ganhar o jogo também, meu amigo, aí a cobra vai fumar lá no ninho do urubu, tá? Se o Palmeiras ganha o jogo, a cobra fuma, porque o Palmeiras tá quebrando tabu todo jogo. Todo jogo derruba um tabu aí. Derrubou contra o Ceará, contra o Fortaleza, derrubou contra o Bolívar, derrubou tabu contra o São Paulo, derrubou tabu contra o Red Bull. E tá chegando o Flamengo, que o Palmeiras não ganha, até onde eu sei, desde 2018 pelo Brasileirão. Foi campeão de Libertadores contra eles. Foi campeão de Supercopa ganhando deles também. Copa do Brasil ano passado ganhamos um jogo deles, apesar de ter sido eliminado pelo resultado da ida, que a gente jogou um lixo no Rio de Janeiro. Mas desde 2018, o gol do Deivinho, né? A gente não ganha do Flamengo. E tá chegando a hora disso acabar. Tá chegando a hora de botar um ponto final nisso e calar a boca da mulambada, que tá falando demais, tá? Tá falando demais por aí. Tá chegando a hora de botar um ponto final nessa conversa
de tabu aí contra cheirador. Até porque até 2019, não ganha do Flamengo desde 2018. Até 2019, o Flamengo estava 5 anos sem ganhar do Palmeiras também, amigo. Esse é um pequeno detalhe que poucos contam, inclusive na imprensa. O Flamengo, em 2019, ganhou do Palmeiras no Brasileirão, com Jorge Jesus. Tinha 5 anos que o Flamengo não ganhava do Palmeiras por competição nenhuma. E nessa brincadeira aí, o Palmeiras estava ganhando o título. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro 2 vezes. E o Flamengo nada de ganhar do Palmeiras. Palmeiras começou a ficar nesse tabu no Brasileirão, só no Brasileirão, contra o Flamengo de 2019, 18 para 19 para cá, mas o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 20. Tô tirando o Campeonato Carioca e Paulista, tá? Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores em 20, que na verdade foi em 21, né? Ganhou a Libertadores 2021, ganhou os 2 Brasileirões, 22 e 23, ganhou a Recopa, ganhou a Supercopa, inclusive deles, ou seja, estamos nesse tabu que é só pelo Brasileirão. O deles era em tudo, tá? De 2014 até 2000 e... vamos lembrar, 2014, o ano que o Palmeiras quase caiu. Péssima, pífia campanha. De lá para cá, o Flamengo não ganha do Palmeiras. Até 2019, onde volta a ganhar. E aí, de 2019 para cá, o Palmeiras é quem não ganha do Flamengo. A contar de 2019. Pelo Brasileirão. Esse é o detalhe. A gente não ganha deles pelo Brasileirão. Porque a gente foi campeão da Libertadores, foi campeão da Supercopa acima deles. Mas o Flamengo também foi em 2021 campeão da Supercopa contra o Palmeiras. Foi nos pênaltis. Não ganhou o jogo. Esse é um detalhe. Eles não ganharam o jogo da gente. A gente ganhou o jogo deles da Supercopa. Então a gente tem um empate e uma vitória nessa brincadeira de Supercopa aí. Eles levou o primeiro lá. O Voaden deu o título para eles na primeira de 2021. Mas na de 2023 a gente goleou eles. 4-3 também em Brasólia. Castanheira falou, mandei o papo aqui. Deixa eu puxar aqui os dados do jogo. É porque teve tanta coisa aí que eu falei demais. Aí, já que eu falei demais, eu vou falar tudo logo. Estatísticas do jogo. Palmeiras deu 19, não foram 17. Foram 19 chutes, dos quais 8 foram ao gol. O Ceará deu 11 chutes, nenhum no gol, porque o único chute foi gol que eles fizeram, o jogador estava offside, estava impedido. Do lado de fora, né? De onde ele pode jogar, onde ele é autorizado a jogar. Que é ali à frente ali do penúltimo defensor, né? Na verdade, atrás, né? Se você pensar invertido. Então, vamos lá. 61% de posse de bola para o Palmeiras. 405 passes do Palmeiras, 267 do Ceará. 84% da precisão do Verdão, 74%, 10 a menos, a precisão do Vozão. E aí a gente tem aqui 6 faltas para o Palmeiras, 11 para o Palmeiras, né? Cometidas pelo Palmeiras, né? E 11 pelo Ceará. Isso aqui não é pro, né? É feita por, né? Então, cartões amarelos aqui são cartões 0 a 1. O Ceará foi amarelado. E deveria ter tido mais cartões, né? Porque lance do gol que o Everton vai jogar a bola, o jogador entra na frente, fica lá igual um boneco de posto lá. Deveria ter levado o cartão, não levou. No pênalti também, parece que não aconteceu nada. Paciência. Se Daronco hoje tá passando da hora de pendurar a chuteira também. Olha o impedimento aí, ó. 2 impedimentos do Verdão e 1 do Ceará. Palmeiras foi 8 vezes pro canto, bateu o córner, e o Ceará só teve 5 escanteios. São os números aí de Palmeiras 3, Ceará 0. Terceira rodada aí, meus amigos, da Copa do Brasil, a famosa terceira fase. Popular, 16 avos de final. Estevão aos 67 e aos 69, botando a bola para dentro. E o Flaco Lopes fez um golaço que foi ofuscado pelo show do Estevão, mas ele fez um golaço para fechar a conta aos 87. José Manuel Lopes, o Flaco Lopes, dando números finais ao jogo Palmeiras 3. E Ceará, só 0, viu? Ou seja, não balançou as redes aí o Vozão. Ficou aí apenas na expectativa no Allianz Parque nesta partida de Copa do Brasil. Agora o Verdão encara o Flamengo no Brasileirão. Flamengo pelo Brasileirão domingo. E o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar no Allianz Parque. O Verdão ganhando, abre 7 pontos de vantagem para cima do Flamengo. Acertei o placar não, tá? Eu falei que seria 2-0 para o Palmeiras. Se engrossasse o caldo seria 1-1. O Ceará chegou a abrir o placar. Naquele momento eu pensei, será que vai engrossar o caldo e eu vou acertar no empate? Não parecia que o Palmeiras viraria caso tomasse o gol, mas estava anulado, estava impedido. E aí meu 2-0 foi pro saco com o gol do Flaco Lopes. Valeu, Flaco Lopes. Mandou meu palpite pro espaço.
Mas desse jeito aí pode mandar, viu? Não pode negativamente. Positivamente, vocês podem sacar os caras aí quando quiser, o quanto tiver vontade. Flaco Lopes fechou 3-0 Palmeiras. Domingo tem Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. Líder contra vice-líder. Palmeiras podendo abrir 7 pontos em caso de vitória contra o Rubro Negro. Galera, deixe o seu palpite, sua opinião. Gostou da coletiva aí do nosso grande Castanheira? Abraço para você. Até o próximo vídeo. Avante palestra.